Seja bem-vindo ao canal Bibliaverso. O assunto de hoje é a visão geral sobre os anjos na Bíblia. Tema: Angeologia e Demonologia. Doutrina: Anjos e Demônios. Introdução. Neste vídeo pretendo expor de uma forma geral o que a Bíblia ensina sobre os anjos. Mas antes de começar, peço que você contribua para o crescimento deste canal, curtindo, comentando, compartilhando este vídeo. E também se inscrevendo no canal, para a glória de Deus, e para a edificação da Igreja do nosso Senhor Jesus. Agora vamos estudar a Bíblia. Malak, ou anjo, que significa mensageiro. Termo biblicamente usado para se referir aos seres espirituais, e também para se referir aos homens. Portanto, é um termo genérico para se referir tanto às várias espécies de seres celestiais, do mundo espiritual, como também para se referir aos seres humanos. Embora que tradicionalmente, a palavra anjo se tornou um termo para classificar os seres celestiais. Mas eu não pretendo esgotar o assunto aqui neste vídeo, para não ficar muito longo. De acordo com a Bíblia, os seres celestiais exercem as seguintes funções: trazer mensagens divina, Gênesis 31, 11. Juízo, ou castigo, segundo Reis 19, 35. Proteção, Salmo 34, 7. Consolo, Lucas 22, 43. Livramento, Atos 12, 7 a 11. Provisão, 1 Reis 19, 5 a 6. Suporte ao cristão, Hebreus 1, 14. E falando sobre os anjos, é bom destacar que Satanás não é um tipo de anjo que se rebelou contra Deus e caiu. Pelo menos não na mesma categoria dos seres celestiais. Para mais informações sobre Satanás, veja os vídeos A Origem do Diabo parte 1, 2 e 3 na playlist Demonologia e Angeologia. Há também um termo que a Bíblia usa para se referir a um anjo de elevada posição no mundo espiritual. Esse termo é arcanjo, termo ou título usado para se referir a Miguel. Juntamente com Gabriel, Miguel são os únicos anjos chamados pelo nome em toda a Bíblia. Nenhum de todos os outros anjos que aparecem na Bíblia tem os seus nomes citados. São seres de constituição energética semelhantes aos elementos do ar, do vento e do fogo, como nos mostra o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 7. Algumas espécies de anjos se assemelham aos humanos e até aos animais em sua aparência. E às vezes até uma combinação dos dois. Jesus afirma, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29 que há espécies, raça, ou categoria de espíritos, com níveis de poder que difere de um para o outro. Vejamos agora algumas espécies que a Bíblia nos mostra. Serafim, que significa serpente abrasadora. O próprio significado do nome nos revela o que poderia ser a sua aparência. É descrito como um ser de 6 asas no livro do profeta Isaías. Querubim provavelmente significa abençoado ou gracioso. É um ser de elevada grandeza e poder. Na Bíblia está sempre relacionado ou próximo do trono de Deus. Inclusive foram feitas imagens de querubins para enfeitar a Arca da Aliança e alguns itens do tabernáculo e do templo terreno de Deus. Principado, que significa líder ou príncipe. A Bíblia define como um espírito de maior autoridade entre os outros espíritos. Potestade, que significa poder ou capacidade, que seria um ser espiritual, muito poderoso, ou muito forte. Hoste, que significa exército, ou tropa, que seria um coletivo de seres espirituais, bons ou maus. Demônio, que significa Deus inferior, ou gênio maligno. A Bíblia define como espíritos malignos, ou imundos. Sátiro, que significa cabeludo, ou peludo, que no Velho Testamento seria uma entidade espiritual com aparência de um bode. Alguns desses termos revelam a aparência e função, mas com poucos detalhes. Isso nos mostra que o Espírito Santo não estava muito preocupado em nos mostrar detalhadamente a aparência desses seres espirituais através da Bíblia. Na verdade, a Bíblia classifica os seres espirituais sempre de forma genérica, somente fazendo distinção entre bons e maus. De modo que, quando falamos de anjos, automaticamente também estaremos falando de demônios.
Isso nos mostra que no final das contas, Deus quer que evitemos curiosidade, ou investigação exagerada dos seres espirituais, que podem nos levar a ter contato desnecessário, e prejudicial para nós, com estes seres, sejam eles anjos, ou sejam eles demônios. E isso é um fato, já que muitas pessoas acabam aderindo às práticas ocultistas, e idólatras com esses seres espirituais. E falando de ocultismo, e de idolatria, a Bíblia associa os demônios, com as práticas de culto idólatra, a falsos deuses pagãos, e falsos ensinamentos religiosos. Como está escrito no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 7. Também no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. No segundo livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 15. No Salmo 106, versículo 7. Também na primeira carta do apóstolo Paulo, à Igreja de Coríntios, capítulo 10, versículos 20 a 21. Como também na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E finalmente no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, e também capítulo 16, versículo 14. Embora não haja muitas informações detalhadas de forma exaustiva na Bíblia sobre os seres espirituais, as informações que temos são suficientes para lidar com eles, sejam anjos bons ou maus. Os anjos são superiores aos seres humanos em poder e inteligência. São assexuados, isto é, não têm gênero sexual, como também não há reprodução de espécie entre eles. Mas isso não impediu que alguns deles, de se relacionar sexualmente com os seres humanos, como narrado no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Para mais informações sobre o assunto, veja o vídeo, Os Anjos e Suas Mulheres, na playlist, Demonologia e Angeologia. Na maioria dos casos eles são apresentados na Bíblia como entidades masculinas, e raramente como uma entidade feminina. Os anjos também podem assumir a forma humana. E sempre optam pela aparência masculina quando fazem a transformação. E uma vez assumindo a forma humana podem interagir fisicamente com os seres humanos. Na forma espiritual, podem influenciar, oprimir e possuir a mente e o corpo humano. Podem provocar doenças e matar seres humanos. Podem interagir com o mundo físico, mesmo na sua forma espiritual. Conclusão. Até este ponto do presente estudo, vimos que não há diferença significativa entre os anjos. A não ser o fato de que os anjos, que são chamados de maus, ou caídos, e seguidores do diabo, se rebelaram contra Deus, e contra os homens, especificamente contra a Igreja de Cristo. Mesmo assim, Deus tem poder e controle total sobre todos os seres espirituais. Jesus Cristo tem autoridade sobre todos os anjos, inclusive sobre os maus. E o cristão subordinado a Deus, e delegado por Jesus, tem autoridade para sujeitar e expulsar as forças angelicais demoníacas. Contudo, os anjos eleitos que permaneceram fiel a Deus, e à Igreja, como no caso de Miguel, e de Gabriel, são a maioria. Portanto, esse foi o estudo da visão geral sobre os anjos na Bíblia. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe você.